Esse painel aqui, eu, eu tenho uma honra muito grande de participar dele, porque o que a gente mais está vendo hoje no Brasil e no mundo é exatamente a falta de mão de obra. Nossa empresa é uma empresa de inteligência de mercado, a gente tem estudos e tendências e cenários de mercado. Num país multissegmentado como o nosso, que não só óleo e gás, nós temos química e petroquímica, temos papel e celulose, fertilizantes, siderurgia, mineração, fora infraestrutura. O volume de contratação ano, não só para novos investimentos, como para a manutenção dessas plantas industriais, é gigantesco. São números gigantescos. Nós temos uma média só para o nosso parque industrial brasileiro, só em manutenção de 600 mil contratações ano, que vão desde engenheiros, técnicos, supervisores, encarregados. Aí você tem elétrica, instrumentação, equipamentos estáticos, rotativos, automação, civil, construção civil e industrial. Aí tem caldeireiro, tubuleiro, encanador, eletricista força e controle, eletricista de cabo, técnico de inspeção de raio-x, ultrassom. Eu somo aqui mais de 40 funções especializadas. E não tem. O que você mais recebe hoje de ligação é: eu preciso de um técnico de planejamento bom. A gente até brinca que é mosca albina, não é nem mosca branca, de tão raro que é você conseguir hoje. Então, quero agradecer muito aqui ao Nietzsche também, ao Lucas Mota aqui também. Nós vamos conversar bastante aqui sobre o que nós precisamos, o que nós temos que fazer para que a gente possa atrair os jovens de novo e mostrar esse mercadão que existe aí pela frente. Quero agradecer muito ao Paulo Doirado aqui comigo, ao Nietzsche, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e fiquei realmente impressionado com o que é o campus de Nietzsche hoje. E falo honestamente, não sei se no Brasil existe um campus de uma universidade como a Nietzsche aqui, em Sergipe. Então eu vou passar a palavra para o Paulo. Boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Aragão, pelo convite de estar aqui, Lucas, poder compartilhar desse momento. Eu vou passar para ali, porque fica mais visível. Aqui nós temos um painel que foi a ilustração do Welcome Drinks, feito lá na UNIT, para recepcionar os nossos convidados aqui do Sergipe Oil Gas 2024. É uma ilustração. Em seguida, eu vou passar um pequeno vídeo, mas que vai servir de referência para o nosso bate-papo aqui. É uma historinha bem rápida, mas penso que bem contextualizada e que mostra as mudanças que o futuro traz. Aí, pit stop na Fórmula 1. Olha, um pit stop em 2014. 2004 agora. A gente vai voltar no tempo. Vamos voltar mais ainda agora. 1984. Aí cabem vários olhares. A questão da segurança no trabalho, a questão dos EPIs, né? A questão do tempo. 1975. Segurança de todos, isso é uma coisa muito importante. Mas, acima de tudo, a questão do apoio tecnológico com a tarefa aparentemente corriqueira, né? Mas vai fazendo muita diferença ao longo do tempo. O fio passando na frente do carro, o sujeito de bengala ali com a muleta. Agora vamos voltar mais um pouquinho no tempo
e vamos para a década de 1950. É inacreditável, né? Vejam quanto o mundo muda, né, em um tempo tão curto. Os procedimentos, segurança, equipes, coordenação, administração, gestão, tudo isso aí sofreu mudanças bastante profundas. Eu brinco às vezes dizendo que aí foi quando nasceu o posto Ipiranga, viu? Porque ele dá uma limpeza no para-brisa, dá um cafezinho pro piloto. Isso tudo aí é um pit stop só, hein? Tá durante a corrida. Pronto, já partiu de volta para a competição. Então, pessoal, hoje a gente vê que está se disputando coisa em milésimo de segundos, né? É a questão de ganhar a corrida, às vezes, no box, na troca do pneu, nem é na pista mais. Então, essas mudanças, elas estão acontecendo, na verdade, em todas as áreas. E, quando nós olhamos para a área de petróleo e gás, nós temos todo um desenho da cadeia produtiva com várias áreas, várias vertentes que precisam ser trabalhadas, né? Então, olhar ampliado. Esses que a gente colocou a setinha são aqueles onde a gente vai falar sobre isso aqui, que é a questão da qualificação e a questão da inovação. Então, são áreas que, com certeza, precisam ter revisões no pit stop permanentemente. Qual é o cenário atual? Vejam se eu não estou falando de uma coisa bastante corriqueira, bastante óbvia. Ciclo tecnológico cada vez mais curto para os produtos e os serviços. Eu já vi propaganda dizendo assim, o celular do verão, quer dizer, quando chegar no outono eu vou trocar de aparelho, né? O ciclo de vida dos produtos é cada vez menor. E também das plataformas, né? Software e tal. Isso traz uma necessidade do operador de improviso permanente. Isso é uma característica do trabalhador moderno, a capacidade de adaptabilidade, de adaptação e de improviso, porque nós não temos as ferramentas gerenciais prontas na mesma velocidade com que se renovam as tecnologias, principalmente na área digital. Então a gente está sempre tendo a necessidade de improvisar, de buscar uma forma nova de lidar com isso. Ou seja, precisamos aprender cada vez mais a dialogar com as incertezas. As coisas vão mudando muito mais rápido do que as organizações conseguem lidar no sentido de criar manuais, de criar todas as ferramentas gerenciais para aquela versão, para aquele produto. Então, no dia que você tem um manual muito bom para uma plataforma digital, com certeza já saíram as duas versões mais novas e já não é mais aquela que você está se utilizando. Então, essa necessidade de improviso é uma característica dos tempos atuais, né? No pit stop, qual será o próximo? Talvez aquela história, né, que a gente já ouviu brincando aí, de dizer que precisamos consertar o carro com ele rodando, sem parar o carro, né? Daqui a pouco não haverá pit stop. Durante a própria corrida, não sei. Vamos sair da caixa para imaginar o que será o futuro disso. Outra situação aí atual. Surgimento de novas profissões e encerramento de outras. É uma perspectiva aí bastante dinâmica, né? Principalmente agora com a questão da inteligência artificial tão presente no dia a dia de algumas profissões. A gente com certeza vai passar por revisões aí. Inclusive, segundo uma pesquisa feita encomendada pela Dell, 85% das carreiras de 2030 ainda são inexistentes hoje. Imagine que velocidade. Eu tive a oportunidade, uma época, de falar para alunos que eram formandos de um curso de administração. E que esse curso pegou a pandemia no meio e terminou tendo um certo atraso na formatura.
E o pessoal estava se formando ali, em média, com 5 anos de curso. E eu perguntei na formatura quem tinha ido para a matrícula, né, no primeiro semestre, de Uber. Ninguém. Porque quando eles começaram o curso de administração, não existia Uber ainda em Aracaju. E no dia que se formam, tem 1.100.000 brasileiros vivendo, bem ou mal, disso. Veja que transformação. Como é que as instituições podem acompanhar, né, com todas essas estruturas rígidas dos processos educacionais, burocráticos e protocolares, esse tipo de mudança. Esse é um grande desafio que nós temos. E precisamos estar atentos a isso, porque senão nós estamos perdendo o passo para a sociedade. Estamos ameaçando a própria educação de se tornar algo de pouco valor para a sociedade, de pouco reconhecimento. Hoje nós vivemos essa ameaça. Ainda é velada, não é uma coisa declarada, mas a gente percebe pela dinâmica social, especialmente pós-pandemia, porque houve uma aceleração muito grande de mudanças de costumes, né? Nada novo, mas aconteceu. A gente tinha tecnologia de sobra, tanto que conseguimos conviver, né, sem nenhum abalo maior na economia por conta desse suporte que a internet e essas tecnologias permitiram para a educação, para todas as atividades. Mas, do ponto de vista comportamental, a mudança foi muito grande. Agora, existem alguns aspectos negativos, né, ligados à questão da educação, especialmente aqui no Brasil. Então, a educação profissional, de repente, desconectada do mercado. Não pela qualidade, mas porque não dialoga muito. De repente, a gente está formando pessoas para onde não tem emprego. E, às vezes, sobrando vagas, eventualmente, desconectado, né? Faltando esse diálogo. Sistema educacional rígido, como a gente já falou aqui. Excesso de regulamentações. Ora, um menor de 18 anos não pode entrar numa escola de gastronomia, de cozinha. Porque ali tem fogo, tem gás, tem óleo quente, tem faca. Tá certo isso, pessoal? Exagero, né? De repente. Em casa ele entra, usa tudo isso. Não tem nada de extravagante. Outros aspectos, né? Ensino e tecnologias defasadas. Como é que as instituições conseguem acompanhar esse ciclo tecnológico nessa velocidade que eles estão se renovando? É um grande desafio. Carência de formação em soft skills. As questões ligadas à liderança, as questões ligadas ao trabalho em equipe, colaboração, né? Hoje uma economia colaborativa é muito forte e é crescente. Mas a gente está efetivamente preparando as pessoas para esse espírito colaborativo, compartilhado, né? Então, muita coisa precisa ser ainda, vamos dizer assim, preparada, melhor trabalhada dentro da academia, de um modo geral, em todos os setores, com relação a essa questão. Hoje as pessoas são contratadas pelo conhecimento e depois demitidas pelo comportamento. E esse comportamento tem que ser trabalhado também na formação profissional. Mas estamos ainda numa caminhada inicial. Outro aspecto negativo, os sistemas educacionais não customizados para o brasileiro. O povo brasileiro tem características muito próprias e nós importamos os modelos educacionais, ou da França ou da Alemanha, prioritariamente, que são povos bastante diferentes do nosso. O brasileiro tem uma habilidade fantástica para aprender do pé para a cabeça, enquanto a gente insiste que eles aprendam da cabeça para o pé. Então essa questão, eu acho que ela é muito importante. E a gente vai ver o impacto disso aqui daqui a pouco. Mas vamos sair desses aspectos negativos, fechando com essa página aqui. Aqui é aquela situação do PISA, né, que é aquela avaliação de educação comparada, que envolve aí dezenas de países. Infelizmente, o nosso Brasil nunca está bem nessas avaliações, tá? Está sempre lá entre os 10% ou 20% piores do ranking. Então isso é muito ruim, mas faz parte de uma realidade que nós temos com os nossos processos educacionais. Não são nada baratos, não é por falta de dinheiro, porque nós não estamos sabendo educar.
não estamos respeitando as características que são do nosso próprio povo. Não sabemos aproveitar da energia positiva que a nossa população tem. E eu vou mostrar isso aqui logo mais à frente. Mas vamos para os positivos, tá? Educação profissional de alta qualidade. Acreditam nisso? Que a educação profissional do Brasil é das melhores do mundo. Existe uma competição chamada World Skills, que eu vou demonstrar graficamente aí logo à frente, e que mostra o quanto o nosso povo brasileiro e o nosso jovem, principalmente, é habilidoso para a prática profissional. Aí, outros aspectos positivos. Existe, por parte das instituições, a flexibilidade de também fazer a educação com alguma forma bem mais simples, né? A gente não ficar tão preso a essas amarras. Então, nós podemos fazer um ensino focado em soluções sob medida. Alguém chega com um determinado problema, ou encomenda, vamos dizer, de natureza tecnológica ou metodológica, e a gente é capaz de desenvolver uma solução e implantar, né? Desde que a gente não fique preso às obrigações de carga horária para o reconhecimento assim assado do curso e essas exigências que estão aí no MEC e na lei. Então, sejam soluções conjunturais que atingem todo o setor, ou seja, específica de uma única empresa, de um único departamento. Isso é possível. Assim como também é possível criar a geração de créditos a partir desses cursos e se fazer um itinerário formativo que, uma vez concluídos os créditos necessários, se transforme numa diplomação equivalente a toda essa caminhada, essa jornada para a educação profissional. Tá? Inspiração no modelo americano, no modelo inglês, por exemplo, tá? E que você tem muito foco naquilo que você vai educar e ensinar. Por exemplo, vai ter uma campanha de vacinação, desenvolve-se um curso EAD com 1 hora e meia de carga horária, coisa impensável no Brasil, para aquela finalidade. E de repente você capacita ali milhares de agentes de saúde que vão aplicar corretamente a vacina, respeitando as questões de temperatura, de compartilhamento da vacina, todos esses aspectos do manuseio do produto. E aqui no Brasil a gente não tem o hábito de fazer educação à distância dessa forma. Aí começa a discussão, tem que botar alguma coisa da área ambiental, tem que pensar se essa vacina vem de que país, se como é a política do país. Aí a gente começa a entrar em devaneios e vai perdendo muito do foco. E isso que a gente precisa abrir os olhos em termos de país, para que a educação se faça realmente de maior utilidade para o nosso trabalhador, para dar suporte às ações do trabalho no dia a dia e na evolução dele. Também flexibilidade de local e modalidade. Eu posso educar, fazendo cursos híbridos, eu posso fazer nas minhas instalações, na instalação do cliente, EAD, híbrido, presencial. Tudo isso está na mão da gente. São questões de gestão, questões de decisão. E quando a gente fala, vou voltar aqui, essa questão de empreendedorismo e oportunidade, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Por quê? A oportunidade só acontece para quem empreendeu uma caminhada de se preparar para ela. O fato de existir a oportunidade não significa que é oportunidade para todos. A oportunidade é para aqueles que estão prontos para ela. E isso antecede uma decisão, antecede um projeto de vida, de profissionalização, em que o nosso aluno, o nosso educando, o nosso trabalhador tem que fazer a opção previamente para que no dia que aquela oportunidade aconteça, isso venha a ser algo que diga a respeito a ele. Senão, não é para ele. Concordam? Então, empreendedorismo faz parte do jogo de oportunidades. E a gente vai ver, muitas vagas em áreas específicas na empresa que não conseguem preencher. Faltou o quê? Visão empreendedora, de repente, dos candidatos, para que venham a ocupar boas vagas. E nessa área de petróleo, gás, energia,
e algumas áreas de conhecimento intensivo, né? Digital, programação, Big Data, etc. Está acontecendo isso aí demais. A gente não dá conta de preencher as vagas. Então, empreendedorismo é um caminho para isso. Aspectos positivos, né? World Skills. Quando a gente olha para esse mapa, olha a classificação do Brasil. Acontece a cada 2 anos essa competição. Os países que participam são praticamente os mesmos do PISA. Inclusive eu fiz uma pesquisa sobre isso, escrevi um artigo. E que o Brasil está sempre numa excelente colocação. Primeiro lugar, segundo, terceiro, quinto. Nesse universo de países que é o mesmo do PISA. Lá a gente está nos 20% piores. Aqui a gente está sempre nos 20% melhores ou nos 10% melhores. Sempre. Por quê? É o mesmo aluno. É impressionante isso. Porque quem vai para a educação profissional, né, vai estudar nos institutos federais ou no SENAC ou SENAI, normalmente são os alunos oriundos da escola pública, que é a grande maioria do nosso alunado. E consegue, de repente, passar por uma metamorfose e se transforma nos melhores do mundo. E o que foi que aconteceu? Eu chego a 2 conclusões a partir do artigo e da pesquisa que eu realizei. O primeiro é que a culpa não é do aluno. Tanto que está aí. Se der oportunidade a ele, ele dá a volta por cima. Vira o melhor do mundo. Você pega ali 2015, Brasil, primeiro lugar do mundo. Subiu 27 vezes no pódio. Não é uma competição pequena não, pessoal. E também não é pequeno o número de alunos na educação profissional. Antes da pandemia, nós tínhamos 1.900.000 alunos todos os anos se formando em educação profissional, aqui no Brasil. O mesmo número dos egressos do ensino médio regular. Não é número pequeno. Tá? Então, uma conclusão, né, é que a culpa não é do aluno. Quando é dada a ele a oportunidade, ele faz a metamorfose, se transforma. E também que existe um outro fator que a escola, de certa forma, não está praticando, que é o fazer, que a Unesco chamou de aprender a fazer, que é o desenvolvimento da habilidade, a prática, a rotina, a repetição. E isso não está presente na escola de um modo geral. E aí nós abandonamos o executar, o agir no mundo, e isso está trazendo danos, que na educação profissional isso acontece. Aí você vê a diferença. Você trabalha conhecimento, o aprender a conhecer da Unesco, e trabalha também o aprender a fazer, né, dos pilares da educação. Então vamos lá. Aqui um paralelo das 2 tabelas. Aí na de lá nós temos a situação do Brasil, o ano de 2015, que coincide as 2 avaliações, e aí no PISA nós ficamos em 63º lugar no ranking de 70 países. Ou seja, 90% melhores do que a gente está nos 10% piores. Nesse mesmo ano, Brasil, primeiro lugar, numa competição com 59 países. Não é tão diferente o número, os países são praticamente os mesmos. Mais de 2/3 dos países são rigorosamente os mesmos nas 2 competições. Então, isso vale como provocação, que é para a gente entender que nós temos a solução dentro de casa. Aqui é o aluno brasileiro, é o aluno oriundo da escola pública, é a realidade presente em todos os cantos do país. Mas vamos seguir. Para que a gente possa ofertar algo diferente, eu vou trazer uma situação particular aqui, para finalizar aqui nossa apresentação daqui a pouco, que é o próprio ecossistema Tiradentes. Então, observando toda essa situação que está aí, e observando que existem soluções, e observando que podemos flexibilizar os processos educacionais, dialogar com mais proximidade com a empresa, com a indústria, com as demandas do emprego, dar um caráter bem mais orientado à nossa educação. É isso que nós vamos apostar. Estamos aqui, vários estados do país, cursos de medicina, inclusive, por exemplo, em Sergipe e Pernambuco,
né? EAD, aí vários campos. Somos a primeira universidade reconhecida pelo Google for Education do mundo. Inclusive lá no certificado está como a única, né? Porque realmente a gente ganhou esse benefício. Ter sido o primeiro foi o único, então, até então. Mas é uma realidade, né? Isso. Sergipano. Então nós estamos trabalhando essa imagem de ecossistema, onde a gente trabalha pesquisa, extensão e ensino, também convertido através da UNIT, a Universidade com o Ensino, o Instituto de Pesquisa, ITP, com a pesquisa propriamente, o Tiradentes com um tipo muito particular de inovação, focado também na extensão. Então tudo isso está acontecendo aqui dentro de Aracaju e à disposição de todos. Tá? Então, algumas imagens da universidade, cursos presenciais, na área de engenharia a gente colocou aqui alguns, e também na área de automação e informática, mas tem também graduação à distância, pós-graduação lato sensu, presencial e à distância, diversas. Estrito sensu, duas delas com nota 6, a nota máxima é 7. 6 já é padrão internacional para essas pós estrito sensu, tá? Mestrado, doutorado, isso tudo acontecendo aqui. Mais de 60 parcerias internacionais dentro da nossa universidade, alunos espalhados pelo mundo inteiro, mais de 100 mil formados, né? O Tiradentes Innovation Center, com imagens aí ligadas às metodologias do MIT e também com contato permanente com Harvard e outras grandes universidades americanas. Aí alguns números, mais de 920 eventos e ações apenas no ano passado, 27 startups incubadas lá, né? 214 projetos executados apenas no ano passado. Parceiros aqui, as grandes marcas mundiais são nossos parceiros de verdade, de ter realmente contribuições, ter convênios. Aqui agora o ITP, a parte de pesquisa, 18 laboratórios, alguns deles, 5 deles orientados para a questão de biocombustível, de hidrocarbonetos em geral. Trabalhamos em convênio com instituições de Portugal, por exemplo, e Petrobras e várias outras grandes empresas. Tá? Aí algumas marcas parceiras aí, são mais de 150 patentes que nós temos depositadas e registradas. E queremos caminhar para a formação de um centro de formação profissional. Tá? Esse é o que nós estamos apresentando. Essa apresentação anterior, mostrando alguns números, mostrando alguma cena e a história, de maneira bem breve, da Universidade de Tiradentes, de todo o grupo educacional, é para chegar nisso aqui. Para mostrar que temos toda uma trajetória, mas não estamos presos aos antigos pit stops. Estamos querendo trazer um novo modelo em educação em que a gente possa dispor de todo esse acervo, né, de conhecimento, de pesquisa, de patentes, de inovação que já está aqui disponível e reorganizar isso ouvindo as empresas. Nós estamos aqui com 2 estandes nesse evento, exatamente para criar ouvido. Queremos ouvir, queremos que as empresas nos demandem e que a gente possa vir a desenvolver respostas sob medida que venham a atender essas necessidades. É doloroso imaginar que existem vários postos de trabalho disponíveis hoje, vários equipamentos sem utilidade, aguardando operadores preparados para poder utilizar dentro do nosso estado de Sergipe, com condições, né, de bons empregos, de empresas sérias, que remuneram bem. A gente tem que construir esse caminho e o sistema educacional tem que ter esse compromisso. E a UNIT, o Grupo Tiradentes, o ecossistema Tiradentes, como nós estamos chamando, se propõe a dar esse salto. Pensar no pit stop do futuro. Como é que a gente bota o carro revisado sem precisar parar no box. E dentro dessa proposta, a gente imagina ter um modelo até de EdTech. Criar num formato, de repente, né, de startup,
esse novo modelo educacional para vir a oferecer um produto realmente transformador. E aí eu trago o carbono, né, que é tão presente aqui em todas as conversas, né, nesse ambiente, e que é uma riqueza o carbono, na verdade, e faço as 4 ligações dele a partir dessa proposta. Então esse C aí é o do nosso cliente que trabalha com carbono, né, mas é o Centro de Formação, é a UNIT, é o ITP, e embaixo ali aparece o Tiradentes Innovation Center. Então, todo esse conjunto formando as ligações para atender o nosso cliente, garantindo a ele o que seja possível. Em educação premium, nós entendemos que a indústria não pode ter qualquer vacilo, deslize na qualidade dos seus profissionais. E não é só qualidade técnica, não. Tem que entrar ao lado dos soft skills. A responsabilidade é evitar um vazamento, evitar um descaso qualquer que pode trazer danos imensos. Então, o trabalho na indústria não é um trabalho simples e que a pessoa possa estar ali de uma maneira de não ter maiores compromissos. Não. E é esse lado também que a gente quer preparar os profissionais também para trazer essa segurança para os empregadores. Bom, aqui eu encerro. Agradeço demais a atenção de vocês. E esse QR Code remete a uma possibilidade de contato futuro. É só vocês focarem ali e preenchem lá o e-mail de vocês que nós vamos retornar com a continuidade aí para os nossos assuntos. Muitíssimo obrigado. Estou à disposição aí. O Aragon vai comandar aí a parte das perguntas. Muito obrigado.